Pedro, num ambiente, um universo tão rico quanto esse aqui, né? A gente está acompanhando uma série de players importantes do mercado. Como é que o senhor avalia a importância, sobretudo, da inteligência artificial, da tecnologia, nesse momento em que a gente está encontrando e vivenciando, né? Para onde esses caminhos eles podem ir com o advento da tecnologia? Claro. Olha, a gente está vendo que o varejo está se transformando muito rapidamente com o auxílio de tecnologia, mas mais do que isso, as empresas de consumo que atendem, que são os fornecedores dos varejistas, também estão tendo que se transformar e a tecnologia está tendo um papel fundamental para ajudar essas empresas a entender melhor os seus consumidores, né? Então, quando você pega a disponibilidade de coisas como dados de ticket, de cesta, hábitos do consumidor, que agora você consegue acompanhar e processar e digerir muito rapidamente o mesmo consumidor, onde ele compra, o que, que ele faz, que decisões ele toma. Hoje em dia, a IA consegue ajudar tanto os varejistas como as empresas de consumo a entender esse consumidor e tomar decisões melhores, né? Então, a gente está vendo uma aceleração muito, muito grande na forma como as empresas de consumo têm entendido e colocado em prática aprendizados da inteligência artificial e da tecnologia, e os varejistas adotando isso para executar melhor. Então, quando a gente olha, por exemplo, infraestrutura que sempre existiu ou que existe há bastante tempo no varejo, como, por exemplo, um programa de fidelidade, né? Programa de fidelidade no varejo. Você vai lá, o varejista te pergunta o teu CPF lá no caixa do supermercado, ele te identifica, né? Esse tipo de plataforma tem sido usado para cada vez mais. Por trás disso tem uma IA que sugere, eu identifiquei quem você é, eu sei as compras que você faz aqui. Aliás, eu já tracei também que outras compras você faz em outros lugares, porque eu compro esse dado e processo isso. Eu entendo muito melhor quem você é na hora que você chega lá. Então consegue ter sugestões mais personalizadas, promoções mais personalizadas. Isso está vindo numa escala muito, muito rápida, é muito grande. Então isso a gente está vendo mudar muito. E, por sua vez, as empresas de consumo conseguem entender, olha, você é esse consumidor que vai com essa frequência na loja, pelas suas compras eu consigo inferir que você é um cara preocupado com saudabilidade, por exemplo, e que você é sensível a preço em algumas coisas, mas não é sensível a preço em outras. Esse tipo de inteligência tem mudado radicalmente a forma como as empresas de consumo se planejam para fazer uma promoção, para fazer o seu portfólio. E a gente vê que isso fica particularmente poderoso em momentos como, por exemplo, grandes datas, né? Sim. Então, assim, e para compras que você se planeja a fazer, né? Então, quando você vê a famosa Black Friday, ou presenteáveis, Dia dos Namorados, Dia das Mães, agora vai ter Dia dos Pais essa semana, as empresas estão conseguindo fazer de uma forma muito mais deliberada o planejamento de o que eles vão ofertar e o que vão fazer, e o varejista conseguindo executar, tá? E para um consumidor que está sendo também afetado pela tecnologia, né? Então, eu falei um pouco do varejo e falei do fabricante. Mas os consumidores, as pesquisas da McKinsey têm mostrado que cada vez mais o consumidor usa o online para descobrir sobre novos produtos, mas não só naqueles que a gente já está acostumado. Quando você olha categorias que você não compra sempre, né? Do tipo eletrodoméstico, de quanto em quanto tempo você compra uma geladeira, né? É. Então, quando você vai comprar uma, o que você faz? Você pesquisa bastante, né? Isso já existia, esse fato de pesquisar online para categorias como essa. Mas hoje em dia o consumidor está pesquisando mesmo sobre categorias de uso recorrente, mesmo para alimentos, mesmo para bebidas. Então é um fenômeno interessante. Tem muito mais informação para o consumidor também se informar. O consumidor não se informa só sobre preço. As nossas pesquisas mostram consistentemente, olha, quando eu pesquiso sobre um alimento, sobre uma bebida, sobre um produto de limpeza, eu até estou menos preocupado em comparar preço e comprar na hora e estou mais preocupado em entender sobre o produto, né? A gente, na nossa pesquisa, a gente sempre pergunta quantos consumidores leem a informação nutricional do alimento. E a gente vê que esse número todo ano cresce. E cresce não só no Brasil, como no mundo afora. Sugerindo que o consumidor está se informando mais, né? Está parando para ler o açúcar adicionado, gramas de proteína, os ingredientes, etc. E, obviamente, está usando a internet, o ChatGPT, para se informar sobre isso. Então, a tecnologia e a inteligência artificial estão afetando o varejista, o fabricante e também o consumidor de uma forma muito drástica. Agora, uma dúvida que me surgiu aqui diante dessa realidade que o senhor nos traz. Aquele responsável pela venda, seja independentemente do setor que ele esteja, no varejo ou não, eh, se ele ficar para trás e não se adequar a esse novo universo e formato de venda e compra que existe, não surfar, digamos assim, nessa onda da inteligência artificial ou da tecnologia, ele vai ficar para trás.
tem um lado copo meio cheio e copo meio vazio, né? O copo meio vazio é realmente, hoje em dia, com tanto dado que existe, com tanta capacidade de processamento e com tanta gente olhando isso, sejam empresas tradicionais investindo nisso, sejam empresas novas que já nascem pensando em tecnologia, que já nascem anunciando só no digital, que já nascem com isso, se você está parado no tempo, você realmente deve estar perdendo competitividade. O copo meio cheio é que nunca foi tão rápido e tão fácil, por assim dizer, ter acesso à tecnologia e aprender sobre a tecnologia. Né? Então, mesmo nos últimos... Eu vejo empresas que mudaram radicalmente nos últimos 6 meses, nós mesmos também na consultoria, mudamos muito a nossa forma de trabalhar, eu diria nos últimos nem um ano, 6 meses, né? Porque as ferramentas vão mudando muito e vão se adaptando. Então, nunca foi também tão acessível fazer essa mudança. Não é fácil começar do zero, mas nunca foi tão rápido e cada vez mais fica claro o que você precisa fazer. Não é só, tem uma ferramenta nova, eu vou usar. É muito claro que tem que treinar as pessoas, tem que mudar processo, tem que mudar capacitação, mudar mindset, mas dá para ser feito. Nunca foi tão fácil fazer, mas tem que ter um sentido de urgência de fazer.